sessão da CIDF estava sendo transmitida e, a partir desse momento, ela está sendo também gravada. Então, eu acho que já podemos começar a nossa reunião. Vejo aqui a Giovana. Tudo bom, Giovana? Tudo certo? Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Acho que podemos começar. Já demos uns 4 minutos aí para as pessoas ingressarem. Já temos quórum. Acho que podemos dar início, então, a essa reunião da CIDF, quarta reunião ordinária de 2020. Eu vou seguir aqui o roteirinho que o Ademir me preparou, informando que não há justificativa de ausência. Eu agradeço a presença de todos aqui, espero que todos estejam muito bem em casa, os membros da Câmara, eventualmente outras pessoas que estejam assistindo. Desejo que todos estejam saudáveis em casa e atendendo aí aos pedidos de ficar a maior parte do tempo em casa mesmo, de maneira bastante segura. Não vamos nos arriscar nesse momento. Nós temos como primeiro ponto da pauta a aprovação da súmula da terceira reunião ordinária, que foi realizada no dia 2 de abril. Vocês devem ter visto isso junto da pauta. Pergunto se alguém quer se manifestar. Se quiser, lembro que vocês podem se manifestar falando aqui agora e podem também emitir alguma opinião no chat. Se alguém quiser se inscrever ou se quiser fazer algum comentário, destacar alguma coisa, pode fazê-lo através do chat ou pessoalmente, intervindo oralmente na reunião. Então, pergunto se alguém tem algum óbice aprovação aqui se quer destacar alguma coisa da súmula da terceira reunião. O Daniel já está destacando. Ainda estamos na súmula. Vou supor, então, que não haja nenhum destaque para a súmula, e não havendo nenhum destaque, vou colocar a súmula em votação e vou pedir aos membros que usem o chat para se manifestar, quer seja pela abstenção, quer seja pelo voto contrário à aprovação da súmula. Tá? Então, vou dar algum tempo para que os membros se manifestem no chat com relação à súmula. Mantendo esse silêncio aqui, né? Mas vou supor, então, nós temos nesse momento 25 pessoas na sala, talvez nem todos sejam membros votantes, mas nós temos 25 pessoas na sala e, como diz a Margarete aqui no chat, não tendo havido nenhuma manifestação nem contrária, nem no sentido de se abster, vou considerar, então, que a súmula foi aprovada por unanimidade. E agora vou passar aos demais itens da ordem do dia, e já anotei aqui que o Daniel destacou o item 23. Então, até este momento, temos um destaque para o item 23. Não temos outros itens destacados. Pergunto se mais alguém quer destacar e peço que faça esse destaque pelo chat. Isso, vocês podem se inscrever pelo expediente, já temos 2 inscritos aqui para o expediente, vocês podem se inscrever para o expediente desde já, também usando o chat, tá? Temos aqui já o Daniel e temos também o Paulo. Sim, o Gilmar não precisa se inscrever no expediente, porque eu sempre passo a palavra para ele, né? Naturalmente, o Gilmar está automaticamente inscrito no expediente. Obrigado. Muito bem. Pelo que eu pude entender, então, só temos um destaque no item 23, então eu gostaria de colocar em votação todos os itens anteriores. O 23 vem a ser
justamente o último item da pauta. Então, queria colocar em votação todos os demais itens, exceto o 23, e peço às pessoas que queiram se manifestar contra a aprovação ou queiram se abster, que o façam pelo chat. Começando já. Eu estou entendendo que não há, não tendo havido manifestação até agora, estou entendendo que não há, de fato, ninguém que queira se opor ou se abster com relação aos demais itens. Então, vou considerar todos os itens, exceto o 23, como aprovados. E aí, podemos passar imediatamente para o item 23, e eu gostaria de passar a palavra, então, para o Daniel, que foi quem destacou esse item. Daniel, sinta-se à vontade para fazer as suas observações. Obrigado. Eu, na verdade, queria mais entender, porque na época da progressão, né, criou-se todo um burburinho dentro da universidade, porque o IB, se eu não estou enganado, acho que foi a única unidade que não aprovou, não ia utilizar na época os valores da progressão, né? A própria, acho que, congregação do IB decidiu, né, que não seriam utilizados os valores. Isso acabou, acho que, indo para a PG, né, para análise da Procuradoria-Geral. Só que eu não entendi direito o que aconteceu, então, para ter essa mudança do IB em relação à própria decisão anterior, porque a gente tem alguns documentos e depois, logo em seguida, vem uma deliberação da congregação de abril, né, aprovando os nomes das pessoas, dos contemplados. Queria entender, na verdade, o que aconteceu nesse meio tempo aí, entre dezembro, digamos, e abril agora. Daniel, eu vou tentar explicar para você uma parte disso, e depois vou pedir ajuda ao Gilmar, talvez ao Giovano, o pessoal da DGRH, para que eles me ajudem a fornecer todas as informações possíveis. O IB tinha uma comissão de avaliação. Essa comissão de avaliação elaborou um relatório final e encaminhou esse relatório final à congregação. Vou ser bastante rápido, né? Não vou tecer muitos detalhes. Encaminhou esse relatório e, posteriormente, a própria comissão decidiu fazer uma alteração e encaminhar um segundo relatório. Então, como você deve reparar aí na pauta, há um relatório da comissão de avaliação datado de 14 de outubro, e depois aparece também um relatório, uma lista atualizada, no dia 21. E essa duplicidade de relatórios, que é decorrente do fato da comissão ter levado em conta outros parâmetros na hora de reformular a lista, isso causou uma certa discussão dentro do Instituto, que, como você mesmo disse, acabou passando, inclusive, pela PG, e que, depois de ter recebido um parecer da PG, finalmente agora recebeu a aprovação definitiva da congregação. Então, isso fez com que o processo de progressão no IB ficasse mais longo. O IB não foi a única unidade que não teve a proposta de progressão aprovada no primeiro momento. Eu posso estar errado aqui, eu tenho essas informações, mas, se eu não me engano, 5 unidades acabaram não tendo a proposta de progressão aprovada junto com o primeiro grupo. As demais propostas foram sendo aprovadas ao longo do tempo, e agora concluímos com essa proposta do IB, concluímos o processo de progressão de 2019. Então, é isso que aparece aqui na nossa
na nossa pauta. O Ademir, naturalmente, tem mais documentos a esse respeito, se vocês quiserem alguma outra informação, mas é isso que fez foi isso que fez com que a proposta do IB só aparecesse agora, porque a congregação acabou decidindo aprovar a lista no dia 15 de abril, muito recentemente. Eu queria pedir ao Gilmar, talvez a Giovana, que complementem, se quiserem fazer alguma observação, e eu queria depois passar a palavra, naturalmente, para o representante do IB aqui. Eu não sei se o Bruno está aqui, Sim, não sei quem poderia, em nome do IB, eu não vi aqui a lista dos presentes. O Bruno está aqui. Então, Estou aqui, talvez eu vou fazer o seguinte, vou pedir ao Bruno, então, que faça os comentários e esclareça, e depois deixo para o Gilmar, para a Giovana complementarem. Bruno, por favor. Estão me ouvindo bem? Ouvindo bem, perfeito. Basicamente isso que o professor disse. O que mudou, principalmente, foi o parecer da PG, e disse que a congregação não poderia, por os motivos apontados na primeira deliberação, recusar o parecer da comissão, recusar a lista da comissão, por aqueles motivos. Então, que deveria ser votado novamente, e a gente aguardou, porque teve recursos de mais gente, mandamos vários recursos para a PG, e só depois que tínhamos segurança de que não tinha mais nenhum recurso em andamento, isso voltou para a congregação para aprovação definitiva. Acho que é isso, não tem muito mais a acrescentar. Ok, muito obrigado, Bruno. Gilmar, você quer complementar? Não sei, você, Giovana, que estão a par aí? Não, acho que não sei se o Gilmar quer falar da nossa área, é isso que o Bruno explicou, que você também. Ok, Gilmar. Eu só acho que complemento os esclarecimentos que a Câmara está tendo, em função de que estamos constatando aí foi um procedimento interno que o IB, qual que é o ponto que o Daniel lembrou na exposição dele, né? Quando o IB coloca em dúvida a discussão do critério local, e aí a congregação teve dificuldades de homologar o critério, né, que a Comissão de Avaliação de Mérito do IB estabeleceu as pontuações, as diferenciações o ranqueamento que resultou a lista lá do IB. Então, acho que a constatação que a gente vê agora, da novidade que o Bruno traz, é justamente que o lado jurídico constatou, como nas outras congregações ou instância equivalente, em que na Unicamp teve dúvida quanto à competência da congregação, barrar ou não o critério da comissão de mérito, ficou muito claro que nesse processo não poderia, e aí prevaleceu-se sempre a autonomia, né, e a soberania da comissão de avaliação. E aí, refeito esse critério, inclusive, muito bem lembrado pelo Bruno, os recursos, a questão da margem de debate, para que todo servidor do IB tivesse clareza das pontuações, ou dos critérios que resultaram naquela lista, isso foi dirimido, estendeu-se os prazos, e aí tinha que a congregação voltar a deliberar. Sem a congregação deliberar, o processo não é concluído. E isso aconteceu agora em abril, com os recursos reservados em 2019, o que deu condição de chegar à pauta. Então, ele realmente coloca na engrenagem certa do que é agora terminar o trâmite até chegar na Caixa. Isso mesmo. Daniel, pergunto se isso esclareceu as suas dúvidas ou não? Não, sim, era justamente queria entender qual que é a relação entre a comissão de avaliação e a congregação. Então, acho que o Gilmar deixou claro aí que pela análise da PG, a congregação não poderia, então, de certa forma, anular a autonomia da comissão de avaliação em definir quem seriam não os contemplados, porque isso dependia do dinheiro, mas a classificação final, né? A ordem, né? Isso. A comissão estabelecia a ordem, depois a própria congregação que definia qual seria o valor a ser atribuído a cada grupo, né? Fundamental, médio, superior. Mas a congregação não pode alterar a ordem dos candidatos, aquela ordem definida pela comissão. Muito bem. Deixe-me ver aqui se alguém gostaria
de fazer mais alguma manifestação a respeito desse item? Se não, eu vou colocar o item 23 em votação. Então, colocando em votação o item 23, peço para que as pessoas que são favoráveis permaneçam, não se manifestem no chat, né, que é o permanecer como estão, e que as pessoas que são contrárias ou que queiram se abster dessa votação, que se manifestem através do chat. Ok, não tendo manifestações, acho que o tempo foi suficiente, não havendo manifestações, podemos concluir que todos os itens da pauta, inclusive o 23, foram aprovados, nesse caso, todos aprovados por unanimidade. Deixa eu fazer só um comentário, eu vou passar agora para o expediente, é claro, mas antes de passar, eu queria fazer um comentário muito breve a respeito dessa progressão. Concluímos, assim, pessoal, o processo de progressão de 2029, o IB era a última unidade cuja aprovação pela CIDF precisava ser feita. Agora já temos 53 CSAs com as propostas de progressão aprovadas aqui, todas elas. Se eu não me engano, foram 692 servidores contemplados pela progressão. Eu gostaria de agradecer a todas as CSAs, as comissões de avaliação, a equipe da DGRH, a equipe da CIDF, que trabalhou com bastante afinco para que a gente concluísse esse processo. É um processo novo, numa carreira que foi alterada recentemente. Naturalmente, há uma série de coisas que precisam ser polidas nesse processo de progressão. Vocês sabem que há um GT que está se debruçando sobre esse assunto, e nós esperamos que o GT, em breve, forneça algumas sugestões aqui para a Câmara, mas eu não posso deixar de agradecer a toda a equipe que participou disso, que é uma equipe monstruosa e que envolve gente de todas as unidades e órgãos da Unicamp. Foi um trabalho hercúleo mesmo, que só agora terminou, e felizmente terminou com esses 692 servidores com progressão. Depois a gente comenta, depois eu faço mais um ou outro comentário a esse respeito. Nesse momento eu queria só agradecer e acusar esse término da progressão, e aí vou passar a palavra para as pessoas que queiram se manifestar agora no expediente. Eu já tenho inscritos aqui o Daniel, o Paulo e o Cristiano. Se mais alguém quiser se manifestar, sinta-se à vontade de mencionar isso no chat aqui do lado, e naturalmente eu passarei a palavra. Então vou começar com o Daniel. Daniel, por favor. Aproveitando então que a gente aprovou a última CSA aí da progressão, a minha questão é justamente sobre a progressão desse ano, né? Assim, eu estava lendo, eu via, enfim, o que eu vou falar é da pauta, do que eu vi na pauta da COP, né? Agora, a última COP. Queria entender se é isso mesmo, né? Se foi proposto e aprovado de que nós não teremos os valores que tinham sido anteriormente destinados para o processo de progressão da carreira PAEP nesse ano. Então, eu queria entender, claro, levando em consideração todo o aspecto financeiro atual, se de fato o processo ele vai ficar suspenso esse ano. Obrigado. Daniel, eu vou fazer um comentário mais para frente. Eu mesmo já havia planejado fazer um comentário sobre o que foi objeto de votação na CAD,
e que deve ser objeto de análise pelo Consul na próxima semana. Vou fazer um comentário a esse respeito, e isso vai incluir a progressão, tá bom? O próximo inscrito é o professor Paulo Ronque. Paulo. Olá, Chico, olá demais. Na verdade, são 2 informes que eu gostaria de fazer, um sobre o CSA também do IA durante alguns anos, né? Acho que um ano e alguns meses, o CSA ele tinha sido desfeito no IA. Logo que a gente iniciou a gestão, a gente recompôs, mas já fez uma outra seleção também, né, dos membros do CSA da unidade. Foi aprovado na última congregação, que foi no dia 30 que a gente fez, então possivelmente chega no CDIF no próximo mês. Colocar à disposição, Chico, eu não acompanhei a composição do GT sobre a progressão, mas colocar à disposição a equipe do CSA do IA também para as questões relacionadas ali à unidade, né? Para esse novo GT, eu sei que a gente tem desafios para esse ano, né, com relação ao orçamento, mas coloco à disposição a equipe e a direção do Instituto para compor esse GT também, no que for necessário nesse momento. Um informe um pouco mais festivo, num ambiente em que a gente sabe que é difícil, mas que para a gente é extremamente salutar. O IA, na segunda-feira da semana passada, ou seja, no dia 27, ele fez 49 anos, e a partir do dia 28 nós entramos no ano comemorativo, no jubilar comemorativo dos 50 anos da unidade, né? Então, a ideia, obviamente, nós não estamos em clima de festa, mas a gente pode marcar esse ano com atividades e com atividades pontuais da unidade, em que a gente começou, já no dia 28, refazendo o histórico da unidade desde a sua fundação, né, embasado em documentos que estavam no CIARC. Então, a gente apresentou um breve histórico do início das atividades dos departamentos e como constitui o IA hoje. E a ideia será realizar alguns vídeos comemorativos ao longo deste ano. A gente também teve a aprovação de um novo logotipo da unidade. Então, tudo isso para marcar as festividades, que vai até 27 de abril do ano que vem, com certeza, a gente tiver a oportunidade de fazer um grande evento artístico, com lançamento de livro, também com a compilação desses vídeos, que vão virar também um histórico da unidade. Então, gostaria de partilhar isso aqui nessa Câmara, né, essa ação que iniciamos, mesmo em meio a essa pandemia que vivemos, essa dificuldade que estamos vivendo, relacionadas também à questão econômica, mas nós precisamos manter viva a nossa memória e sim celebrar da maneira como podemos, né, esse momento histórico para a unidade. Então é isso, Chico. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, Paulo. Parabéns aí ao IA, né, por essa... por estar completando aí o jubileu, meus parabéns. É uma pena que isso venha a ocorrer numa época tão difícil, né? Mas vejo que, bom, o IA sempre sabe como sair dessas situações difíceis de uma maneira criativa, né? Então, a verdade é que vocês, as pessoas do IA, mais do que ninguém, saberão comemorar isso de uma maneira adequada, mesmo num tempo tão difícil como esse. Cristiano, por favor. Boa tarde a todos. Boa tarde. Estão me ouvindo? Estamos sim, Cristiano. Boa tarde. Ok, obrigado. Doutor, na verdade, eu queria falar um pouquinho com relação ao sentimento que nós estamos tendo aqui no HC, com relação a alguns decretos que vêm até do próprio Estado, a situação do país que a gente vem vivendo. A gente entende perfeitamente o que vem acontecendo, que não está fácil para ninguém.
a questão de muitos trabalhadores perdendo emprego lá fora, é uma preocupação geral, mas eu preciso destacar a questão dessa última nota que foi divulgada ontem à tarde na Unicamp, que é referente a servidores seletistas que não poderão converter em abono pecuniário 1/3 das férias. Por que eu quero destacar isso aqui nesse espaço? Por conta que dentro da universidade a gente sabe que a área da saúde não consegue executar o teletrabalho. A gente precisa da mão de obra aqui, o hospital não está tão lotado, mas a gente está vendo o crescimento dia a dia. E assim, a gente já sofreu um pouco com relação aos cancelamentos de férias, e foi necessário fazer cancelamento dentro de uma situação que não era ainda a realidade nossa. A gente pediu para fazer um gerenciamento dessas férias, até que a legislação foi alterada agora, alguns dias, algumas semanas. Mas o que eu quero colocar aqui, de novo, a sensação que eu posso colocar aqui para todos, para a gente refletir um pouquinho, com relação a esses servidores que estão na linha esses servidores que estão na linha Vicente, esses servidores, eles estão descontentes pelo cancelamento que já houve no período, que era possível ser dado essas férias para, pelo menos a nível de unidade, isso estava bem alinhado. E agora, novamente, o cancelamento da possibilidade de vender 1/3 de férias. Eu entendo que isso está na legislação deixa eu pegar um número aqui, está na medida provisória 927, que a Unicamp está atendendo isso, mas o grande questionamento é que o servidor, ele se sente como prejudicados, né? Porque eles estão aqui na linha de frente, eles estão atendendo, ninguém está se recusando a trabalhar, nós estamos com a área administrativa toda atuando de forma a atender toda a demanda do hospital. Eu fiz um levantamento, se o Gilmar estiver aí, eu acho que ele consegue até me ajudar com relação, se estiver, não está, né? Com relação aos números, mas o que eu percebi que na universidade, agora na segunda quinzena de maio, nós temos um total aí de 132 pedidos de férias. Desses 132 pedidos de férias, 84 são do HC. Então, se a gente for analisar, sobra 48 funcionários para o restante da universidade. Eu não, ainda, o Caís também, se a Karina quiser colocar a quantidade de férias que ela tem para a segunda quinzena de maio, acho que pode ajudar na questão dos números, mas não é o importante. Eu queria só representar os funcionários aqui nesse sentido, porque são 84 funcionários, desses 84, a quantidade de pedido de abono pecuniário é mínima. Então, a gente vai a gente vai ter que gerenciar isso a nível de RH, do descontentamento dos funcionários com relação a isso. É um valor que, para quem vem de férias, sabe o que significa esses 10 dias de abono pecuniário. Então, eu queria colocar isso um pouco para reflexão, porque a gente percebe que a área da saúde continua atuando com força não total, porque ainda os leitos, graças a Deus, ainda estão bem controlados, ainda a gente tem condições de atender ainda a população. Então, eu queria só colocar essa situação com relação ao olhar para a área da saúde. A gente leva as situações para a DGRH, para a reitoria, mas algumas vezes a gente consegue algumas coisas, avançar em algumas coisas,
Outras vezes a gente esbarra em algumas situações, até mesmo de legislação, que a gente compreende isso. Mas eu queria aqui deixar registrado e queria ouvir um pouco do professor Francisco, do próprio Gilmar, se é possível a gente pensar em uma forma de manter, ó, eu fiz um levantamento aqui de mais ou menos aí 15 pessoas que vão ter o seu abono pecuniário cancelado. Então, essas 15 pessoas, mas são 15 pessoas que conversam com mais 15, que essas 30 conversam com mais outros, e aí fica aquela sensação no hospital como um todo, o tempo todo, por que só nós, por que só o HC, lá embaixo o pessoal estão em teletrabalho, a gente não consegue, maravilha, cada um escolheu a sua profissão. Mas eu queria deixar registrado isso, queria ouvir um pouquinho de vocês, qual é o entendimento de vocês, se existe alguma possibilidade. Se a gente fazer o levantamento de custo, pelo menos dentro do meu entendimento, acredito que não é algo que muda a vida da universidade, mas o dia a dia aqui fica muito ruim de gerenciar, porque a gente acaba não tendo nem justificativa. A gente coloca que a legislação fala isso? Sim, a gente coloca, mas eles falam, mas é sempre o mesmo questionamento. A legislação está tratando uma área que não está em teletrabalho, que está funcionando, que tem atendimento, a gente, fora o Covid, nós temos as outras internações que não param, tem os transplantes que não param, tem os pacientes com outras enfermidades, enfim, era um pouco disso que eu queria compartilhar com vocês. Obrigado aí pelo espaço. Obrigado, Cristiano. Eu vou comentar sobre isso também, aproveitando só para informar que, assim como na pergunta do Daniel, isso envolve as mudanças que passaram pela CAD e que irão para o Consul na próxima semana, essa suspensão da conversão de 1/3 de férias em abono pecuniário também está associada às medidas de contenção de despesas. Então, eu vou tratar disso tudo mais para frente, no fim da reunião. Então, eu vou recolher de vocês os comentários a esse respeito e vou tratar todos de uma vez, me comprometo a fazer isso. O próximo inscrito aqui, o Bruno. Viu, professor, só antes, antes eu posso só... Pode, pois não, João. É que aí eu deixo só para o Cristiano entender, que eu deixo também para abordar a tônica de como a DGH está imaginando a resolução do abono pecuniário. A gente trata junto no esclarecimento com a PRDU de orçamento e eu falo um pouquinho qual a aplicação que nós estamos trabalhando em sistema para esses números de envolvidos da quinzena de maio que ele citou, tá? A gente fala já já. Perfeito, obrigado, Gilmar. Então, deixa eu passar a palavra para o Bruno. Bruno, por favor. Eu só queria fazer mais uma explanação do que aconteceu no IB, mas para aumentar um pouco a responsabilidade do pessoal do GT, que vai ter que reformular isso. Porque a CSA se esforçou para fazer a melhor comissão possível com as pessoas disponíveis. A comissão, não tenho nem palavras, eles se esforçaram muito para fazer o melhor possível no prazo, com as ferramentas que tinham, e o resultado no final foi um IB totalmente revoltado, com funcionários, docentes e até mesmo a direção descontente com o resultado. E o GT precisa rever isso e, se cancelarem mesmo a projeção desse ano, teremos mais tempo para pensar isso de uma maneira melhor. Era só isso. Ok, muito obrigado. Adilton. Olá, me ouvem? Ouvimos sim, Adilton. Cada reunião que eu vou é uma plataforma e eu estou apanhando aqui. Você não ouve para isso. Estamos apanhando, Adilton. Eu já detesto reunião virtual e ainda cada uma que eu vou é uma plataforma, mas acho que vai dar certo. Vamos lá. Eu não ia falar no expediente, não. Eu tentei pedir uma parte aí na fala do Cristiano, mas acho que vocês não me ouviram. Mas já que eu estou inscrito no expediente, eu quero cumprimentar também as comissões de avaliação local, que eu reconheço que muitas delas fizeram um excelente trabalho
Tem 3, por exemplo, que eu elogiei bastante a forma como elas criaram as métricas e os parâmetros para mensuração, que muito me agrada. Então, gostaria de deixar esse registro aqui. Tem uma ou outra que tenho críticas severas, mas a maioria, eu acho que fez um ótimo trabalho no sentido de criar as métricas lá e os parâmetros para mensuração, que eu gosto bastante. Eu quero comentar, na verdade, eu só me inscrevi para comentar o que o Cristiano colocou aí, para apoiar o que ele falou. E eu acho assim, eu até conversei antes com ele, eu falo que enquanto enfermeiro eu tenho que tomar um cuidado enorme quando eu faço esse tipo de colocação, porque daí vem a questão da reputação profissional. Mas, enfim, eu acho assim, todo mundo está de saco cheio de ouvir falar do novo vírus corona, mas o corona, a gente não tem remédio, a gente não tem vacina. A única medida que a gente tem para fazer o controle para a proteção das pessoas é o isolamento social. E o isolamento social, ninguém pode negar no planeta Terra que tem interferência na atividade econômica. Se ele tem interferência na atividade econômica, quando a gente vem para o caso da universidade, que sobrevive de arrecadação de imposto e ainda por cima de parcela fixa, né, o percentual é fixo, mas o valor que arrecada de ICMS não é fixo. Portanto, tem um impacto enorme aqui na vida da universidade. E acho que uma outra consideração que eu preciso fazer é que isso tem impacto? Tem. Tem que tomar medidas? Tem. A universidade tem tomado medidas. Eu concordo com quase todas as medidas que a universidade tem tomado. Elas são importantes e não tem como não tomar medidas. Que é a questão que eu sempre falo, que é de enfiar o redondo no quadrado de novo, né? Então, mas uma consideração que eu tenho feito, principalmente no Conselho Estadual de Saúde, lá na Secretaria de Estado da Saúde, eu acho que, e isso eu vou fazer no Conselho Universitário, eu concordo que tem que tomar medida, não tem como fugir disso, mas um olhar diferenciado para a área da saúde eu acho que é importante, né? Pela questão óbvia, todo mundo tem que ficar parado, tem que ficar parado. Dá para fazer isso? Dá. Na área da saúde, não. A área da saúde está lá trabalhando a todo vapor. Não tem o menor sentido você discutir num outro tom que não esse. A área da saúde ela é fundamental nesse momento. Então, o pessoal está lá trabalhando. E em condições bastante adversas, que é decorrente do enfrentamento da pandemia. Agora, olhar a área da saúde com um olhar diferenciado e excluir a área da saúde de certas medidas, eu acho que é importante. Eu acho que isso não tem acontecido, né? Aí eu estou falando, eu concordo que tem que ter medida, eu concordo que tem que ter ajuste, mas olhar a área da saúde com um olhar diferenciado e levando essas coisas que eu coloquei em conta, eu acho que não está acontecendo e eu acho que é importante que se olhe para isso. Como eu sou conselheiro universitário, obviamente vou fazer uma fala muito mais elaborada lá no conselho universitário sobre este olhar diferenciado que eu acho que é importante que se tenha quando for tratar medidas. É só isso, boa tarde. Ok, muito obrigado, Dilton. Se eu não cometi nenhum engano, não temos mais inscritos. Vou fazer alguns comentários, então vou passar a palavra em seguida para o Gilmar. E eu vou comentar justamente, começar comentando sobre isso que tem estado em discussão na universidade, que são as medidas que estão sendo propostas para contornar essa situação complicada pela qual a Unicamp está passando. Eu vou precisar apresentar para vocês aqui alguns dados. Vocês já devem ter tomado conhecimento das medidas que foram publicadas no site da Unicamp, né? Estão lá as medidas enumeradas, essas que foram comentadas aqui pelo Daniel, a progressão, e pelo Cristiano, o abono pecuniário estão lá em particular, e eu vou explicar para vocês que vou tentar
como eu não tinha comentado nada com a CDF, vou pedir desculpa para vocês e fazer uma intervenção um pouquinho mais longa explicando o que acontece. Vocês devem saber que o orçamento da Unicamp é elaborado em cima de uma previsão de arrecadação do ICMS que é elaborada no ano anterior ao ano a que se refere o orçamento. Então, no ano passado, a Secretaria da Fazenda fez uma projeção de qual seria a arrecadação esperada de ICMS pelo Estado de 2020, e com base nessa projeção, a Unicamp elaborou o seu orçamento, considerando o percentual que cabe à Unicamp dentro do valor total arrecadado de ICMS. E esse valor que tinha sido projetado pela Unicamp, a parcela que a Unicamp achava que ia receber neste ano, era de, grosso modo, 2,5 bilhões. Essa seria a parcela do Tesouro do Estado que seria transferida para a Unicamp para que nós pagássemos as nossas contas. Fazendo isso, naturalmente, a gente... quer dizer, com base nesses dados, a gente, no fim do ano passado, em dezembro, elaborou um orçamento que já previa um certo déficit. O déficit era de 204 milhões de reais. E eu estou falando essas coisas todas aqui, espero que o Tiago esteja ouvindo, e depois ele vai me corrigir, vai dizer quais foram as incorreções que eu cometi. Mas, então, eu vou pedir depois que o Tiago me corrija, mas a verdade é que tínhamos uma previsão de 204 milhões de reais. Pois bem, no começo desse ano, mais especificamente em março, não, na verdade em abril já, a Secretaria da Fazenda fez uma nova previsão de arrecadação do ICMS, e, àquela época, ela já estava prevendo que a gente tivesse 170 milhões, mais ou menos, de redução de arrecadação de ICMS para a Unicamp, né? A redução da arrecadação do ICMS do Estado era da ordem de 8,5 bilhões. E a parcela e o impacto que isso teria sobre a universidade seria uma ampliação do déficit da ordem de 170 milhões de reais. E então foi com base nesses 70 milhões de reais e com base no fato de que a Unicamp já tinha uma previsão de déficit nesse ano, ou seja, mesmo com a arrecadação prevista no ano passado, que era bem mais generosa, a gente já estava esperando que a Unicamp tivesse um déficit de 204 milhões, somando as duas coisas, o déficit original com a previsão de aumento do déficit em 170 milhões, foi necessário propor algumas medidas. E essas medidas que foram apresentadas recentemente previam um contingenciamento de 72 milhões. Contingenciamento no sentido de que, bom, se as coisas continuarem tão ruins quanto o previsto, nós não vamos poder gastar isso. Se por algum acaso houver uma recuperação fabulosa da economia, ou o ingresso de recursos de alguma outra fonte, então podemos rever alguns desses itens contingenciados. Com base nisso, então, foi feita aquela proposta. Aquela proposta inclui, como disse o Daniel, a suspensão das progressões. A proposta está no site da Unicamp, né? Então, se vocês acompanharem lá, um dos itens da proposta é justamente esse, a suspensão do valor que tinha sido previsto para a progressão na carreira PAEP e para a progressão de professores e pesquisadores, todos esses recursos. E outra medida que também havia sido proposta era, como disse o Cristiano, a suspensão dessa conversão de 1/3 de férias em abono pecuniário durante este ano, até 31 de dezembro. Então, eu queria só justificar para vocês que essas medidas pareciam necessárias àquela época.
A época a que eu me refiro é 2 semanas atrás, quando esse assunto foi discutido na COP, assim como na semana passada, quando isso foi discutido na CAET, como medidas para que a gente conseguisse, como é que chama? Reduzir o déficit, se isso fosse necessário, reduzir o déficit deste ano. Vejam que nós temos pouca margem de manobra no nosso orçamento. Nós não podemos suprimir do orçamento pagamento de salários que, segundo a previsão original, já ia comprometer um percentual. Agora eu vou falar besteira aqui, né? Eu não me lembro qual era o percentual que havia sido proposto na proposta orçamentária original, que foi aprovada em dezembro do ano passado, mas eu posso afirmar para vocês que com essas medidas, tomando essas medidas, as despesas de pessoal corresponderiam a 94,4% de todo o repasse de recursos do Tesouro do Estado feito para a Unicamp. Então, mesmo tomando essas medidas de contingenciamento de 72 milhões de reais, nós estaríamos comprometendo 74,4% daquilo que é repassado pelo Estado só com o pessoal. Então, há uma grande dificuldade de contingenciar itens. A maior parte a folha de pagamento, o grosso da folha de pagamento, não pode ser contingenciado. Por isso, foi necessário recorrer aos itens que eram contingenciáveis. E isso inclui grande parte do investimento da universidade, isso inclui as obras que tinham sido previstas para a universidade, e isso inclui a progressão, por exemplo, e inclui também a conversão do abono pecuniário. Então, inclui também vários contratos que a universidade celebrou com empresas externas e que terão que ser revistos procurando alguma redução. Vejam que, quando eu digo que 94,4% daquilo que a gente recebe do Tesouro do Estado é comprometido com a folha de pagamento, ou com despesas de pessoal como um todo, eu estou querendo dizer que a gente tem um pouco mais de 5% para gastar com custeio, o que, obviamente, é insuficiente, né? Então, há aí um grande problema que a Unicamp terá que enfrentar. Se nós estivéssemos com um grande volume de reais em caixa, essa situação poderia ser contornada usando a nossa reserva estratégica. Agora, infelizmente, a nossa reserva estratégica vem sendo reduzida desde 2012, e no fim de março deste ano, ela já estava no seu valor mínimo, que é 460 milhões de reais. E desses 460, eu lembro que originalmente a gente já tinha uma previsão de déficit de 204, e agora com com a previsão de abril, esse déficit já tinha passado para 332 milhões de reais, dos 460. Então, reparem que a reserva que se prevê que sobrará ao fim do ano é inferior à necessária para pagar uma folha de pagamento, para cobrir uma folha de pagamento. Então, essas foram medidas que foram tomadas prevendo isso. E essas medidas foram tomadas também levando em conta que a previsão, agora vem a parte mais complicada da história. Quer dizer, se o que eu falei parece complicado, deixa eu explicar que essa complicação aumentou significativamente. Esse contingenciamento tinha como pressuposto a nova previsão de arrecadação apresentada pela Secretaria da Fazenda, que já era considerada, naquela época, semana passada, 2 semanas atrás, considerada otimista. Pois bem, e era mesmo, porque nessa semana a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo fez uma nova previsão de arrecadação
aumentando em 105 milhões o déficit que a gente já tinha previsto em 332 na semana passada. Então, agora, com o orçamento que a gente tem, já feito esse contingenciamento, o novo déficit está batendo em 437 milhões. Então, essa é a situação em que a Unicamp está. Nós temos um orçamento que tem um déficit de 437 milhões, nós temos uma reserva financeira que no fim de março era de 461 milhões. Vejam a situação dramática em que a gente está. Isso é acreditando na nova previsão da Secretaria da Fazenda, que porventura pode estar furada também. Pode ser que essa previsão nem essa previsão venha se cumprir. Ninguém sabe. Então, agora nós chegamos numa situação tal que nós estamos comprometendo virtualmente toda a nossa reserva financeira para cobrir o déficit de 2020. Se esse déficit, quer dizer, se essa previsão de arrecadação ainda for otimista, se ela se frustrar, se a arrecadação for menor, aí ou teremos que fazer contingenciamentos mais profundos, ou então não conseguiremos pagar o 13º salário, o salário no fim do ano. A situação vai ficar mais complicada do que já está. Só para mencionar, então, a previsão da Secretaria da Fazenda, na versão de abril, ela estava prevendo uma redução de arrecadação de 8,4 bilhões de reais. E essa previsão agora subiu para 13,2 bilhões de reais. Então, há uma diferença significativa aí para baixo da previsão de arrecadação. Infelizmente, eu vou dizer isso com bastante tristeza para a Câmara, infelizmente, é possível que essas medidas que a gente propôs não sejam suficientes. E, neste momento, apesar de reconhecer que algumas dessas medidas têm um grau de popularidade baixo, eu não consigo imaginar outra maneira senão mantê-las. Eu não consigo imaginar outra alternativa que não mantê-las. Tá? Eu queria fazer esse relato que é grave, peço perdão por ter me demorado aqui, mas é só para mostrar para vocês que a situação nunca esteve tão grave e ela há uma chance significativa de ela ficar ainda mais grave. Pois eu vou passar a palavra aqui para o Tiago, para ele me corrigir. Tiago, você está à disposição aí? Pode fazer alguma complementação ou correção? Posso sim, professor. Obrigado. Primeiramente, boa tarde a todos. Só lembrando um pouco dos números que o professor não lembrou, quando foi prevista a proposta orçamentária de 2020, nós imaginávamos que o pessoal estaria por volta de 88% de comprometimento das receitas do Tesouro do Estado. Como foi dito pelo professor, isso na primeira revisão é agravado para 94%, e usando os novos números que a Secretaria da Fazenda nos encaminhou ontem, esses já estamos chegando a quase 99% do comprometimento somente com o pessoal. Apesar de todo o enfoque que o professor deu no corte das despesas com o pessoal, é importante sempre lembrar que nesses cortes estão sendo cortados não somente pessoal, mas também o custeio das unidades de ensino, que estão contribuindo com esse corte, diversos programas da universidade e também os investimentos de obras e novos editais de ajuda de ensino, tanto para pesquisa como para o ensino. A nova previsão, ela afeta gravemente, como o professor falou, e quando ele diz que as receitas financeiras que nós temos hoje no banco, usando os números de abril, essa receita, que antes estava em 460 milhões, já foi reduzida para 449. Então, com os números que o professor apresentou, hoje, no banco, existiria 12 milhões de recursos disponível para novas
novas despesas, novos investimentos. Então, assim, eu acredito que qualquer movimentação, se não se realizar essa receita, ocorrendo todas as despesas, infelizmente, nós não vamos ter como arcar com todas as despesas. É lógico que nós sabemos que muitas das despesas desse ano não se realizarão no exercício, são previstas, mas devido à dificuldade de execução em obras, em investimentos, esse valor é repassado de um ano para o outro, mas mesmo assim, contando com isso, é importante lembrar da dificuldade que se apresenta, porque mesmo que 100 milhões não aconteçam das despesas, essas despesas ou terão que ser cortadas para o ano seguinte, ou ela não terá tamanho suficiente para cumprir o nosso déficit. E com a receita atual, nós já entramos o ano com um valor de 53 milhões de déficit. Dificilmente nossas despesas vão reduzir muito para a proposta de 2021. Então, assim, os ajustes que forem feitos agora, eles vão facilitar o nosso 2021, e se nada for feito agora, talvez em 2021, nós vamos ter que fazer um ajuste muito mais duro do que se a gente conseguir conter as despesas nesse momento. Acho que no total é isso, professor. Obrigado. Muito obrigado, Tiago. Eu tinha esquecido, ainda bem que você lembrou, eu tinha esquecido deste número que eu queria mencionar mesmo, que é o fato, eu vou só reforçar, que é o fato de que, com a nova previsão da Secretaria da Fazenda, o comprometimento dos recursos do Tesouro do Estado com o pessoal vai passar a ser de 99%. Quase que todo o dinheiro que receberemos do Tesouro do Estado nesse ano será consumido com o pessoal. Então, nós estamos numa situação particularmente difícil. O Gesiel queria fazer uma pergunta. Gesiel, por favor. Oi, boa tarde. Me ouvem? Estamos ouvindo, Gesiel. Tá, esses números foram passados, né? Ontem nós estávamos vendo algumas notícias e que o Senado ele aprovou a questão da ajuda aos estados, né? E nessas contas que estão sendo feitas, essa ajuda aos estados, em alguma medida, assim, já está sendo levada em conta para chegar nesses números de déficit que teremos? Essa é uma pergunta. Outra coisa também é relacionado a uma parte do texto que fala aqui que a contrapartida foi proibição de aumento de salários de servidores até 2021, e essa regra não permite criação de bônus, como os de desempenho, por exemplo, tal, e o texto veda qualquer iniciativa que gere aumento de despesa, desde criação de cargos, funções, a realização de concursos também. Quando eu falo da criação de cargos, as unidades que estão passando por recertificação, onde serão criados alguns postos ou não, essa medida também vai ser barrada por conta desta contrapartida que está nessa ajuda aos estados. Isso se aplica à Unicamp também ou não? Outra coisa é a questão dos adicionais do quinquênio, por exemplo. Esses reajustes de quinquênios, eles serão afetados também com essa medida de não poder haver um ganho no salário dos servidores? Então, essa também fiquei com essa dúvida quando eu li o texto que foi aprovado, e também ouvindo também vocês dizendo da questão do déficit e tal. Então, só para esclarecer um pouco mais. Ok, boas perguntas, Gisele. Eu vou comentar um pouquinho sobre a ajuda aos estados. Ela não está sendo incluída aqui nessa proposta. Essa ajuda aos estados, que ainda não foi efetivamente aprovada, né? Isso ainda requer, em última análise, requer que o presidente da República assine a medida, né? Mas essa ajuda aos estados, apesar de ter uma parcela vinculada à frustração de arrecadação do ICMS, ela não está carimbada para o ICMS. Isso significa que o valor que irá aos estados, ainda que vinculado
a frustração do ICMS, não precisará ser distribuído de forma proporcional aos percentuais de ICMS dos órgãos. Então, as universidades recebem usualmente, somadas, um percentual do ICMS. Mas do dinheiro que o Estado receberá, não há uma obrigação de que ele conceda às universidades uma fração proporcional ao percentual que elas detêm do ICMS. Por isso, esses valores não estão sendo considerados aqui. Mas está havendo uma negociação entre as universidades e o governo do Estado, no sentido de verificar se é possível que o governo do Estado repasse para as universidades uma fração proporcional ao repasse do ICMS. Essa é uma negociação que não é trivial, que está sendo realizada pelos reitores, eles já tiveram reuniões, inclusive, com a alta administração do Estado, justamente para tratar deste assunto. Mas essa negociação ainda está em curso e nós não incluímos isso na previsão aqui de receitas, né, do orçamento. Depois, se o Tiago quiser complementar. Você quer complementar, Tiago, só sobre esse assunto? Não, eu acho que tudo já foi falado, é só imaginando, se a gente estiver pensando na nova previsão da Secretaria da Fazenda, 100 bilhões, os recursos que estão sendo imaginados que serão transferidos, se nada mudar na proposta que está correndo no governo federal, é assim, se vier uma parcela dos 9,57 para as universidades, isso levaria esses 100 a um valor muito próximo dos dados da primeira revisão orçamentária. Então, assim, de qualquer forma, mesmo que esses recursos venham para o Estado, a universidade receba uma parcela relativa à sua quota parte, que eu dificilmente acredito que o Estado vai repassar esse valor total. Talvez ele fará alguns cortes nesse repasse, algumas diminuições. Mas, mesmo assim, nós estamos chegando em números muito próximos da primeira revisão orçamentária. Então, assim, de qualquer forma, o nosso déficit total continua em 330 milhões. Lógico, muito melhor do que se imaginarmos o pior cenário, mas ainda assim, nós já continuamos com recursos disponíveis menores do que uma folha de pagamento. E só fazendo uma parte agora, fazendo um extra sobre o que foi conversado ontem com a Secretaria da Fazenda, pelas previsões deles, os valores que eles vão encaminhar financeiramente nos próximos meses já estão sendo menores do que o efetivo pago na folha de pagamento que entra no início do mês. Então, assim, nesses meses, a Unicamp já está tirando dinheiro do caixa para pagar cada folha salarial. Então, assim, já está numa dificuldade para o Estado, que o Estado deve estar fazendo a mesma coisa. Assim. O dinheiro que ele está recebendo não está sendo suficiente para pagar a folha salarial do Estado. Então, muito provavelmente, ele vai querer tomar uma parte maior do que liberar para as universidades os 9,57. Acho que é isso, professor. Obrigado, Tiago. Então, o essencial, essa informação do Tiago é muito importante, quer dizer que mesmo que recebamos uma fração equivalente àquela que nós recebamos desses novos recursos de ajuda aos estados, uma fração equivalente àquela que nós recebemos do ICMS, ainda assim, o que acontecerá é que nós voltaremos da situação extremamente grave na qual nós estamos neste momento, para aquela que nós previmos há uma semana atrás, que já era suficientemente grave. Mas como a chance de que o Estado repasse às universidades o valor integral ainda não é 100%, para falar a verdade, é até duvidoso que isso aconteça, nós precisamos agir com uma certa cautela. Com relação a recertificações, com relação às outras perguntas do Gesiel, eu preciso fazer um comentário aqui muito sério. Gesiel, esses outros itens que apareceram
na proposta discutida e aprovada no Congresso, esses outros itens criam dúvidas em todos nós, tá certo? Nós teremos que contar com a ajuda da PG para ter certeza do que podemos e o que não podemos fazer. Por exemplo, eu vejo com bastante preocupação o que diz ali no texto sobre quinquênios. Eu realmente acho que haverá um prejuízo aí para quem tiver que receber quinquênios agora, né? Mas eu não me arriscaria a comentar isso sem o apoio da PG, porque aí eu vou falar alguma coisa como leigo e serei corrigido logo em seguida. Com relação à recertificação, é mais ou menos a mesma coisa, mas vejam vocês que as recertificações estão todas sendo feitas com uma redução de despesas, né? E, em geral, a gente tem que considerar que, ao recertificar, se a gente promove uma redução de despesas, isso não está em contradição com o que prevê o texto que está sendo, o que foi discutido no Congresso. Tá? O texto previa que não fosse feito nenhum aumento de despesas. Agora, se a mudança tiver como consequência uma redução, talvez isso não seja proibido. Agora, precisaremos novamente verificar com a PG se isso pode ser entendido como a recertificação como um todo, ou se isso tem que ser entendido caso a caso, porque para um determinado indivíduo pode ser que haja um aumento, só que o aumento para aquele indivíduo é compensado pela redução em algum outro lugar, a redução do número de cargos, a redução do valor da gratificação de algum cargo particular. Então, isso, eu entendo a sua dúvida, eu compartilho da sua dúvida, e nós precisaremos contar com a ajuda da nossa equipe da PG para nos orientar nesse caminho que a gente vai ter daqui para frente, que é bastante incerto, porque as medidas não são tão claras assim, a interpretação das medidas não está tão clara, tá, Gisele? Então, desculpa se eu não fui claro o suficiente, mas é que eu também tenho cá comigo algumas dúvidas. Viu, professor? Ok? Depois eu posso comentar já algumas coisas, você pretende? Vou terminar em meio segundo, Gilmar. Eu só queria, então, para terminar e passar a palavra ao Gilmar, mencionar de novo que à época do início do processo de progressão, a gente tinha 6.700 e poucos servidores. Desses 6.700 e poucos servidores, 4.460 mais ou menos se inscreveram, 4.100 mais ou menos tiveram inscrição deferida, e como eu disse, 692 tiveram a progressão, foram contemplados com a progressão. Vejam que esse foi um trabalho hercúleo mesmo das equipes todas, da DGRH, o pessoal da EPLAN, o pessoal das unidades que trabalhou, das CSAs, todas as comissões, as congregações das unidades que tiveram que se debruçar sobre isso, um trabalho muito grande. Eu queria mencionar, só para terminar, que como pedido, eu não me lembro quem pediu, porque eu estou ficando completamente gaga, eu não me lembro quem pediu na última reunião que a gente dispusesse na página da PRDU das informações sobre os GTs. Eu queria só informar que depois daquela reunião, acho que 2 semanas depois, os dados dos GTs já os dados disponíveis, né, dos GTs já estavam na página da PRDU. Se vocês quiserem olhar os dados dos GTs que estão trabalhando, os que já estão públicos estão lá. É claro que nós não podemos fornecer nesse momento o conteúdo da discussão
interna do GT, né? Mas à medida que os GTs forem produzindo novos documentos, esses novos documentos serão acrescentados lá. E se vocês quiserem ter um canal de comunicação com os GTs, vocês podem fazê-lo através da página da PRDU. Bom, Gilmar, a palavra está com você. Ok, obrigado, senhor. Eu vou separar em 2 blocos rapidinho, para o pessoal acompanhar aí. Primeira parte, vamos esclarecer o lado que o Cristiano trouxe, e depois eu falo dos informes da DGH. Então, a primeira parte da dúvida do HC, CAISM e tal, sobre as férias, nós temos que ir com cuidado eu compartilho essa sensação do apuro, né, essa questão do lado humano, ali no convívio, na gestão de pessoal da área de saúde, mas juntando ao que a gente acabou de ouvir com o professor Chico e o Tiago, nós vamos ter que nos preparar para mais acirramento. Vamos ser concretos aqui, porque é o seguinte, o abono pecuniário, como o Cristiano falou, 15 pessoas em 84, dos que marcaram a primeira quinzena, ou até ontem, até hoje, está aberto o sistema para quem marca a segunda quinzena de maio. A primeira previsão que eu fiz já na segunda-feira, já dava conta de 260 pessoas marcadas de férias na Unicamp inteira, tá? Então, de fato, vamos dizer que 132 sendo da saúde, metade, então, está concentrada na área da saúde. Desses, tem os sedetistas que têm, né, a conversão em pecúnia. A resolução GR de hoje, ela coloca o marco da data. Então, ela foi vigente a partir da assinatura. Qual é a lógica que nós estamos trabalhando na DGH? Isso. Então, 250 já para uma área, eu estimei também 260, que eu tinha dado de segunda-feira, quando ainda estava aberto o sistema para quem estava marcando a partir de 16 de maio, né, a segunda quinzena. Isso. Então, o Cristiano está batendo certinho aí, 132 para a segunda quinzena, focado na saúde. De fato, o resto do campus é minoria, pouca gente do campus está marcando férias. A maioria que, por conta do contingente, né, de ser maior, a maioria está concentrada no público da saúde. À medida que eu falo que a gente tem que se preparar para um maior acirramento, e na linha do que o senhor Chico falou, que é difícil imaginar de que será possível ficar abrindo exceção, de não ter a medida de suspender o abono, que é uma questão de caixa, eu acho que é porque, vale lembrar vocês, o Estado, gente, desde março, já tinha acirrado muito mais coisas. O Estado de São Paulo já tinha proibido a antecipação do 13º para o seletista e também já proibia a antecipação salarial e outros requisitos que eles têm lá, por exemplo, que lá eles têm a conversão de pecúnia da licença-prêmio no mês de aniversário. É um dispositivo que o Estado de São Paulo tem. Então, só para dar um norte para vocês, que somando a conjuntura de governo de Estado, somando a situação da pandemia que continua, junto com a questão da resolução de hoje, tanto a do abono pecuniário, como a resolução 60, estendeu já está habido, vocês podem ver na página do Unicamp, a quarentena para 30 de maio. Ora, o cenário está mostrando de que a gestão de arrecadação e de caixa vai ser acirrada. Em todos os níveis e todos os locais. Então, é pouco, na minha opinião, eu diria que de um lado satisfatório. A gente pode dizer, ufa, que bom, a EPLAN e a PRDU está prevendo com a COP só o que é extremamente cortando agora o mínimo. Mas eu digo para vocês, gente, eu como DGH percebo que os indicadores mostram que está sendo muito leve o nosso contingenciamento. Ele será acirrado para frente em breve. Eu acho que ele vai beirar a questão do Estado de São Paulo de acompanhar a gestão de caixa, de não antecipar nada de CLT que possa não adiantar recursos do fim do ano. Então, o 13º antecipado tem que ser cortado, na minha opinião, é uma vertente quase que imediata. Eu acho também que faz sentido fazer essa discussão já do que é possível, e aí, Cristiano e Karina, que nos acompanham pela saúde, é difícil essa separação de campos. Eu acho que se a reitoria encontrar medidas paliativas que complementem, que, vamos dizer que uma palavra aqui, que compensem, né, esse esforço adicional que a pandemia está trazendo para a saúde, eu acho que tem que ser uma discussão somatória, tem que ser algo a mais para debater. As questões de restrição orçamentária, eu defendo que tem que olhar a Unicamp inteira. Não dá, e sequer para pensar em sistema da DGH,
a gente ficar tendo regras de corte e depois ter que ficar entrando em cada matrícula e dando exceção. Então, eu acho que nós vamos ter um momento, este mês de junho, muito delicado, que, na minha opinião, precisa levar com calma. A gente precisa realmente refletir com calma. Eu sei que para os 15, vamos pensar que os 15 que o Cristiano comentou há pouco, mais imediatista, que é o abono pecuniário que pediu lá no prazo certinho, lá de abril para maio, e já está em gozo de férias agora, esse que já foi para a Folha, gente, não tem como chegar a tirar. A resolução publicou hoje, tá? Então, quem já recebeu o abono do primeiro dia de maio, já recebeu. Isso, né, o professor Chico vai também aí acompanhando comigo, não foi determinado retirar a caixa da pessoa. Então, já recebeu o abono, porque qual é a sistemática? Vou lembrar vocês aqui. Quando a pessoa marca 1º de maio as férias, 2 dias antes, a DGH já acredita 1/3 condicional e a pecúnia de quem tem. Tá? Então, ele já recebe, ou 10º de quem pediu a antecipação também da metade, né? 10º pode pedir metade do 10º CLT, pode pedir antecipado nas férias. Bom, então nós cumprimos até ontem o que é o crédito da folha de férias para todo mundo. E, sim, aí tem as questões das proporções de dias. Claro, o Rafael lembrou ali, cada CLT tem as proporções, se é 30 dias, se é 15 dias, se é 5 dias. Lembrando que o CLT tem dias fracionados que ele pode marcar as férias, né? Não é exatamente igual ao estatutário, que marca só 15 ou 30. Então, é um tema realmente bem específico. Mas o que eu quis dizer, também ligado ao tema que o Gesiel puxou, é que temos que ter muita calma nessa tradução de decretos e resoluções governamentais que chegam no Unicamp. Então, vocês viram que nem sequer a do estadual, a Unicamp não adota inteira a sistemática que o governo Dória faz para São Paulo, e nem também, muito menos, o federal. As instituições do governo federal, ela começa no nível do servidor federal. Depois tem o filtro para saber o que se aplica nas autarquias do Brasil inteiro. Então, assim como a questão do cargo, que o governo federal está preocupado, são novos cargos de provimento, ali é admissão permanente, ele não é o nosso jargão do cargo de GR, que a Unicamp adota, é outra coisa, como o senhor Chico já esclareceu. A nossa contabilidade de GRs, inclusive, está mais econômica. Nós, em média, temos reduzido de 25% a 30% cada certificação. Então, a Unicamp já gasta menos de 1/3, né, de economia já foi feita entre 19 para cá, e tem muita coisa ainda para reduzir, na medida em que a metade, se eu não me engano, já estamos mais ou menos na metade das certificações das unidades de ensino e órgãos da Unicamp. Então, está avançando bastante e acho que vai reduzir bem. Então, para esse primeiro bloco eu terminar, essa linha de esclarecimento com o Cristiano, que está ponderando, eu sei, desde o Cristiano, lado pessoal, eu compartilho a aflição de cada um. Mas eu acho, Cristiano, que se a gente lembrar que pelos números que a Fazenda de São Paulo está nos trazendo, imaginemos, hipoteticamente, que uma redução de 50% no repasse da arrecadação de maio para junho, nós já dissemos, como o Thiago já disse, já está entrando para uma folha. O mês que vem entra para meia folha. Ou seja, nós não podemos garantir a outra metade da folha em dia, daqui 3 meses, a continuar essa lógica. Então, quer dizer que a férias, a antecipação salarial e o 13º vai ter que ser medida meio que obrigatória. E aí não vai ser nem só querer agora humanizar de exceção de abono pecuniário. Vai ser estender mais coisa para não chegar, infelizmente, naquela coisa pior, né, que é a fração de salário. Aí, realmente, as prefeituras municipais, que recebem, se não me engano, eles recebem semanalmente o repasse. A gente acompanha um pouco de Campinas, né, essa mídia de Campinas. A prefeitura, quando não tem caixa, gente, eles atrasam o salário líquido. Eles pegam uma semana que não tem vencimento e pegam e postergam o crédito do salário do servidor municipal para 15 dias depois, 20 dias depois. É terrível. Então, não dá nem para... A reitoria tem feito todos os esforços para que nós cheguemos em 2020 e não criemos um cenário que ficaremos à mercê do conta-gotas. Essa é a teoria do conta-gotas de imposto. Não dá para a gente ficar à mercê disso. Então, é difícil mesmo, por isso que eu acho que o HC e o CAISM vai ter esse esforço a mais de compartilhar uma atenção interna de gestão conosco e se preparando para o que a COP e o Consul vai discutir em breve, que eu acho, na minha opinião, vai aprofundar o contingenciamento. No segundo bloco, aí para ser mais rapidinho,
que eu queria dar informes pontuais. Depois, acho que alguns vão querer fazer ponderações, a gente, o senhor Chico, vê à vontade. O primeiro informe rápido, todos acompanharam aí na mídia da Unicamp, nós divulgamos na segunda-feira, entrou no ar o novo Vida Online, onde o sistema foi totalmente modernizado, totalmente reestilizado. Eu parabenizo de novo toda a equipe de informática da DGH, que trabalhou meses, né, nessa conjuntura, preparado com isso muito antes da pandemia. A DGH já estava com essa fórmula montada, mas faltava as questões práticas de integração com os RHs. Aí era previsto, para vocês saberem, eram reuniões, ia ser, né, uma reunião de cerimônia com oficialmente lançado o sistema, explicando tela por tela. A professora Tereza estaria conosco, e eventualmente o Chico também ia ter agenda para estar conosco com o PRDU, mas o fato é que foi impossível, devido à pandemia, chegou no dia 12 de março, nós consideramos, depois de abril, ao esperar o quadro de pandemia, e a professora definiu com a gente que era melhor, então, já lançar no modo virtual, com aquele sistema tutorial que vocês viram lá, da autoajuda, que o Vida Online tem. Então, usem bastante, aproveitem. Eu destaco a novidade que ele traz, a marcação e o planejamento de férias, licença-prêmios e afastamento no país até 90 dias, direto integrado no sistema, o chamado FALP. É um módulo muito interessante, muito bacana, que facilita a vida do servidor, que dá um novo patamar para a Unicamp, e aí a gente tem condição realmente de dar um salto de integração maior. Depois eu tiro a dúvida com o Cristiano também aí no FALP, que ele é um módulo totalmente, a gente já sabia disso, sensível a esse momento que veio agora com o ajuste das férias na universidade, mas ele tem efeito imediato para junho, né? O FALP não teve interferência ainda em maio, mas ele terá interferência a partir de junho. Outra medida prática, então, já abordamos aí das férias, e aí a gente tem o PRS, que é um informe que eu preciso trazer a vocês também acompanharam. Nós chegamos a soltar a notícia de um cronograma do PRS preliminar ali no início de março. Ele teve que ser suspenso no primeiro momento, né, e depois agora eu já aviso que houve nova suspensão, né, natural. Vocês acompanham que com a resolução da quarentena estendida para abril, e agora também que era até 10 de maio, e agora virou de maio até 30 de maio, né, de agora. E aí, com isso, o PRS foi replanejado, no mínimo, para 9 de junho em diante, naquela situação de validar as oportunidades, validar as vagas, ver as oportunidades inseridas e tentar, né, dentro do que for possível, os perfis da Unicamp que consigam transferências, negociar uma transferência no PRS, o processo aconteça ali de fim de junho para julho, para lá de agosto em diante, é que começa a consumar as transferências. Realmente é uma mudança que praticamente adia, né, em 3 meses, o que era março, jogou junho, e com isso o resultado dele passa para 3 meses adiante também. Já haviam ali 41 inserções projetadas, depois a Giovana pode completar alguma coisa de dados práticos e qual foi esse cuidado que a DGP está fazendo com a informática. E aí, com isso, eu digo que a gente, então, não está abortando o PRS, mas estamos apenas conciliando esse momento delicado que a Unicamp está passando. Então, era esse bloco do momento, e agora o professor Chico aí, com a reverberação que tem ações que alguns membros querem complementar, vamos dirimir, por favor, aí, com você. Obrigado. Perdão, eu estava com o microfone desligado aqui. Eu agradeço, Gilmar, pelas suas observações, e queria passar a palavra para o Daniel, que tinha um comentário a fazer. Daniel. Eu comentei sobre a questão do processo de progressão. Entendo que as medidas são necessárias, até por conta da manutenção da folha, né? Mas eu estou pensando mais na parte prática mesmo, né? Será que vale a pena a gente continuar falando de progressão esse ano? Já talvez soltar uma nota de que não teremos o processo nesse ano? Porque às vezes as pessoas, por mais que a gente esteja nesse momento de pandemia, as pessoas ficam pensando nisso, né? E mesmo o GT, ele está pensando em soluções que talvez não sejam postas em prática esse ano, só ano que vem. Então, talvez, será que o GT não poderia ter um prazo maior, até para discutir com as unidades, essas coisas, pensando mais na parte prática do processo mesmo.
Claro, Daniel, compreendo perfeitamente. Isso que você acabou de mencionar a respeito do GT é a mais pura verdade. Se não temos a expectativa de que haja recursos para progressão nesse ano, o tempo que o GT julgar necessário para conversar com todas as unidades, para fazer uma proposta melhor discutida, isso tudo será concedido, basta que o GT informe a PRDU de quanto tempo a mais ele precisa. Isso não há nenhum problema. Eu acho que se temos comentários, ou se temos uma proposta de revisão do processo de progressão, é bom fazermos, independente da existência de recursos imediatos para pôr isso em prática. Mas nós temos uma legislação, entre aspas, relacionada à progressão, e se há algumas críticas e propostas de melhoria, podemos aprová-las, mas já não há mais aquela urgência de fazê-lo imediatamente ou dentro de um prazo muito curto, porque agora a perspectiva de que a gente tenha recursos para a progressão ficou para um período mais para frente, né? Se tivermos uma recuperação estrondosa nesse ano, pode ser que isso seja feito mais ainda em 2020, mas eu já não acredito nisso, acredito que isso ficará para 2021. Professor, só para complementar, a visão do GT é essa mesmo, de que esse ano não tem, né, mas que então a gente tem, além de mais tempo, a gente ainda não estudou esse prazo, mas que a gente tem agora mais espaço para propor mudanças no processo como um todo, que se fosse acontecer em agosto desse ano, não teria tempo. Então, o GT está trabalhando, a gente já propôs algumas coisas para depois serem aprovadas, né, na CIDF, mas a gente já está começando a pensar agora em mudanças maiores, alçar novos voos, né, de que agora vai dar tempo de estruturar isso e que se fosse acontecer esse ano, em 2020, em agosto, como provavelmente seria o cronograma igual do ano passado, não daria tempo. Então, a visão do GT é exatamente essa que o professor falou. A gente sabe que não vai ser esse ano, mas a gente vai entregar esse ano porque a gente também entende que já temos material suficiente para revisar todo o processo que é necessário. Então, ele vai ser entregue esse ano, mas já com propostas que possam ser implementadas aí para o ano que vem. Perfeito. E, eventualmente, se precisarem de mais prazo, o prazo que o GT precisar será concedido. A pressão que existia do ponto de vista do prazo era de terminar isso o mais rápido possível para que isso não comprometesse o processo de progressão, que acabou sendo comprometido pela baixa arrecadação do ICMS. Agora, com relação à divulgação dessa informação, que é um outro assunto que o Daniel mencionou, eu queria só lembrar que esse assunto ainda precisa ser aprovado no Consul, que deve acontecer na semana que vem. Então, nós não podemos nos antecipar à reunião do Consul. A proposta de revisão orçamentária só é aprovada de fato quando o Consul bate o martelo, tá, gente? E a perspectiva é que isso venha acontecer na semana que vem. Então, a rigor, na semana que vem, se tudo ocorrer como previsto, na semana que vem teremos definido qual é a nova proposta de revisão, a nova proposta de orçamento após a primeira revisão. Tá ok? Muito bem, não sei se mais alguém quer se manifestar. Se não, vou agradecer, que horas? São 4 horas agora, né? 4:01. Se não, vou agradecer a presença de todos, a colaboração de todos os membros da CIDF, a ajuda aí para aprovar esses itens, as perguntas todas, as aflições com as quais a gente... Na verdade, isso aqui este é um momento de compartilhamento de aflições, né? O Cristiano, por exemplo, apresentou as aflições que ele e toda a equipe da saúde tem, e nós do lado de cá estamos compartilhando, eu compartilhei, o Gilmar,
o Tiago as aflições que nós também temos com relação à situação, principalmente financeira da universidade, que nesse momento é muito grave. Eu não posso deixar de agradecer à equipe da área da saúde, a toda a equipe da área da saúde, pelo brilhante trabalho que essa equipe vem desenvolvendo nesse tempo duríssimo. Então, essa é uma equipe que merece o nosso aplauso, os parabéns da Unicamp inteira, porque é uma equipe muitíssimo dedicada, muitíssimo competente, e está mostrando essa dedicação, essa competência, justamente no momento mais difícil pelo qual a gente já... Eu me lembro de ter passado na vida. Então, não posso deixar de agradecer, e agradecer aos membros pela compreensão das nossas dificuldades aqui. A PRDU, a DGRH, estamos todos sempre à disposição de vocês, Cristiano, as outras pessoas que tiverem alguma dúvida, por favor, nos procurem, nós vamos tentar esclarecer o máximo possível e vamos tentar atender na medida da nossa disponibilidade, que infelizmente hoje está bastante comprometida. Mas nós estamos sempre abertos aqui a conversar e discutir qualquer assunto. Bom, só o Ademir não esquecer de deixar o canalzinho para o senhor Paulo Ronque fechar o canal comigo. Isso, perfeito. Então, eu estou entendendo aqui que o Gilmar está nos pondo para fora, né? Deu tempo, então agora acabou a festa. Agradeço a presença de todos, desejo a todos uma boa tarde, um bom fim de semana. Espero que vocês permaneçam em casa, então, todos muito saudáveis, e que possamos nos encontrar na reunião da CIDF do próximo mês. Quem sabe com notícias um pouco melhores do que a de hoje, que realmente foram muito difíceis, tá ok? Boa tarde a todos. Bom, eu vou sair para deixar o Gilmar conversar. Só lembrar de encerrar, então, a gravação, professor Chico, e a transmissão. Não, pode deixar. Eu vou desaparecer aqui, mas vou deixar tudo em aberto. Boa tarde a todos. Até logo. Boa tarde a todos. Isso, senhor Paulo. Bom, estamos por aqui, mas acho que ele vai... Deixa o Ademir vai clicar o gravando. Isso. E a transmissão também, né?